E hoje a gente vai falar sobre várias formas de cagar seu pulmão. O vídeo de hoje é o primeiro de muitos que virão em parcerias com colaboradores que nos enviam um material completinho e bem explicado pra gente fazer o roteiro pros vídeos. O colaborador de hoje é o Luiz Ribeiro, que é biotecnólogo e mestrando em toxicologia. O Luiz explicou pra gente a diferença entre cigarro eletrônico e narguilé. Narguilé? Narguilé. A gente não sabe a pronúncia certa. Quem sabe a pronúncia certa, conta pra gente aqui no comentário. Será que algum desses aí é mais seguro? Mas antes de entrarmos nessa discussão, a gente precisa falar das substâncias químicas presentes nessas formas de tabagismo. Você já deve ter ouvido falar que o cigarro tem mais de 4.000 substâncias tóxicas, incluindo várias cancerígenas, como o arsênico. Que inclusive era muito usada como veneno na Idade Média, né? É um veneno natural. O cádmio, que é um metal pesado que leva de 10 a 20 anos para sair do corpo. Mas não é só isso, né? Não, tem muito mais. E a substância mais famosa é a nicotina, que é responsável por fazer você ficar viciado no cigarro. As células do nosso cérebro, elas têm receptores, que são como fechaduras, onde a nicotina, como se fosse uma chave, se liga e abre. Quando ela abre, ela libera uma substância chamada dopamina, que é responsável pela nossa sensação de prazer e bem-estar. É a mesma substância que libera quando a gente está apaixonado. Quando a gente come chocolate, né, a dopamina também. Quando você fuma com frequência, a nicotina passa a ter dificuldade de abrir a chave para liberar a dopamina. Isso faz com que o nosso corpo queira cada vez mais nicotina e ele passa a produzir mais fechaduras para a nicotina se ligar. Isso é o vício. Uma pessoa fumante tem em média 50% mais fechaduras, mais receptores do que uma pessoa não fumante. A nicotina, então, é responsável pelo vício. Mas quem seria o responsável pelo pigarro? Típico do fumante de cigarro. Esse seria o alcatrão. E o alcatrão não é uma substância única, é uma mistura de várias substâncias formadas durante a queima do cigarro. E o alcatrão é o principal responsável pelos diversos tipos de câncer causado pelo cigarro. As substâncias que formam o alcatrão são cancerígenas e são irritantes, e são as responsáveis pelo pigarro de forma indireta. As células que revestem o nosso nariz, traqueia e brônquios no pulmão têm vários cílios, e esses cílios funcionam como se fosse uma vassourinha que vai varrendo para fora do nosso corpo todas as substâncias que respiramos, por exemplo, né? Então, o alcatrão destrói essas células ciliadas e o corpo fica sem essa ferramenta, essa vassourinha para mandar as impurezas para fora. Então, para compensar, vem esse reflexo de tossir, né, pigarrear, para mandar para fora essas substâncias que estão prejudicando o nosso pulmão. Eita, mas você não fumou, não? Pior que não, só infecção mesmo. O cigarro também libera um gás chamado monóxido de carbono. Você já deve ter visto em algum filme algum personagem que morreu porque ficou no ambiente fechado com um carro em funcionamento. Isso acontece porque ele foi sufocado pelo monóxido de carbono liberado pelo escapamento do carro. O monóxido de carbono ele é tão tóxico que ele impede que as nossas células recebam oxigênio. E pensa assim, as nossas células vermelhas do sangue, que são as hemácias, elas têm lá dentro hemoglobina. A hemoglobina liga no oxigênio lá no pulmão, leva na célula, solta o oxigênio, pega o gás carbônico que as nossas células produzem, volta no pulmão, joga fora. Esse é o nosso processo de respiração. Só que a hemoglobina gosta muito mais, tipo 250 vezes mais, de monóxido de carbono do que de oxigênio. Então, quando ela vê o monóxido de carbono, ela ignora o oxigênio. E aí, o que acontece se a hemoglobina ignorar o oxigênio e ficar grudada no monóxido de carbono? As nossas células não recebem a quantidade de oxigênio certa e aí, com isso, elas param de funcionar da forma correta. E aí, o que seu corpo vai tentar fazer para compensar isso? Vai aumentar a frequência cardíaca, a frequência de batimentos do coração, para tentar mandar mais sangue mais rápido para as células e tentar fazer com que elas recebam a quantidade de oxigênio certa. E aí o que acontece? Nós temos um aumento da pressão sanguínea, o coração começa a trabalhar mais rápido, pode ficar mais fraco, e a gente então passa a ter um aumento do risco de infarto. Além disso, o corpo também vai produzir mais células vermelhas no nosso sangue, para tentar aumentar essa quantidade de hemoglobina circulante, para tentar conseguir pegar mais oxigênio. Imagina que nossos vasos sanguíneos são uma estrada e as células vermelhas do corpo, né, as hemácias, são os carros. Se o corpo produz mais carros e o tamanho da estrada não aumenta, o trânsito vai ficar mais lento,
tipo a Marginal Tietê, às 6 da tarde. Pra quem é de São Paulo vai entender isso aí. 6 da tarde, sexta-feira, sentido Guarulhos. Nossa Senhora. Se tiver acidente na estrada, então, vixe. Esses acidentes são as placas que se formam nas artérias, os arteromas. E aí o engarrafamento vira entupimento, e aí você pode ter derrame, um infarto, uma embolia pulmonar. Credo. Tudo isso só porque você fumou. Então não afeta só o pulmão, né? Não, e a gente gravou só isso aqui até agora para falar sobre 3 substâncias que tem no cigarro. E são 4.000. Né? Então fica aí, nós vamos falar de todas as 4.000 a partir de agora. Não. Agora que vocês sabem quais são os problemas causados pelas principais substâncias tóxicas do cigarro, a gente vai chegar então nas diferenças entre cada um dos tipos de tabagismo que a gente mencionou. Primeiro, o cigarro light. Light. Não engorda. O cigarro light, na verdade, é praticamente idêntico ao cigarro normal. A diferença aqui para ter o efeito light, tem microporos no filtro do cigarro que deixa entrar o ar. E isso faz com que a fumaça tenha uma certa diluição. Então aí você sente menos o gosto do cigarro e tem a sensação de que tem menos substâncias tóxicas sendo inaladas para dentro do seu corpo. Só que o corpo do fumante está acostumado com uma quantidade X de nicotina. E ele vai querer essa quantidade X de nicotina, porque o nosso corpo é muito exigente. Então, o fumante fumando o cigarro light, ele vai dar mais tragadas mais profundas e no fim vai consumir a mesma quantidade de nicotina que se fosse um cigarro normal. Inclusive, na Europa, em alguns países da Europa e nos Estados Unidos já é proibido a discriminação light nas embalagens de cigarro. Segundo, o cigarro eletrônico. Com certeza é uma forma menos tóxica que o cigarro normal, por algumas razões. A essência desse cigarro pode conter nicotina ou não. É, porque tem umas essências que tem nicotina e tem essências que não tem. Você pode escolher, tipo, eu quero nicotina. A temperatura da fumaça é geralmente menor do que a temperatura da fumaça do cigarro normal. Mas isso também vai depender da marca do cigarro. E a essência desse cigarro eletrônico não vai ter essas mais de 4.000 substâncias tóxicas que estão no cigarro normal. Mas veja bem aqui, amiguinhos, menos tóxico não quer dizer sem toxicidade nenhuma ou sem efeitos prejudiciais. Eles ainda podem ter várias substâncias irritantes para o nosso pulmão, né, para o nosso corpo, e também os efeitos relacionados à própria fumaça. Bom, por fim, o narguilé, que a gente não sabe como fala. Ele é super na moda e é consumido em vários lugares do mundo como tradição, como parte da cultura. E ainda tem muito debate sobre ele, se ele é melhor ou pior do que o cigarro convencional. O que a OMS diz é o seguinte: um pacote da essência de narguilé, que tem aproximadamente 50 gramas, equivale a 70 cigarros em quantidade de nicotina. Mas isso é no pacote, né? A pessoa quando fuma, não fuma o pacote todo. Geralmente eles pegam um pedacinho da essência lá para colocar no aparelho. Pelo que me falaram, eles colocam uns 10 gramas dependendo da essência. Então assim, seria 70 dividido por 5 ali. E vai dar próximo de 12. O volume de fumaça que é inalado em 1 hora de consumo de narguilé, ele equivale a 100 a 200 vezes o volume de fumaça de um cigarro. Porque também a gente tem que pensar no tempo, né? Tipo, um cigarro a pessoa vai fumar o quê? 5 minutos, e o narguilé a pessoa vai fumar por 1 hora. Ou uma noite. Ou uma noite, depende muito. É importante prestar atenção que a gente está falando no volume de fumaça e não na quantidade de substâncias tóxicas. O carvão, que é usado para aquecer a essência do fumo, no narguilé, também produz muito monóxido de carbono, que a gente já falou por que ele é tóxico. E produz bem mais do que o cigarro, inclusive. E também tem uma associação entre o consumo de narguilé e o desenvolvimento de doenças respiratórias como bronquite e asma e infecções como hepatite, herpes e até tuberculose, porque geralmente o narguilé é consumido de forma comunitária e as pessoas compartilham a piteira. Presta atenção no que com quem está compartilhando sua piteira. Tem estudos até que mostram que tipo, consumidores de narguilé têm 17 vezes mais chances de ter tuberculose do que Nossa. são consumidores. Mas tem algumas vantagens do narguilé em relação ao cigarro tradicional. Porque pelo sistema que ele tem, com água, a fumaça ela é resfriada ao longo do caminho. Então ela já chega numa temperatura menor no nosso pulmão e isso já dá uma atenuada nos danos. E esse trajeto longo também faz com que as partículas da fumaça, as partículas do carvão e tudo mais, elas vão ficando retidas ao longo do caminho. Então fica uma parte na água, fica outra parte na parede da mangueirinha. Então diminui também a quantidade de partícula que chega no pulmão. E também uma parte da nicotina fica retida na água. Então, apesar de ter mais nicotina no fumo do narguilé,
a pessoa vai consumir uma quantidade pequena daquele fumo e uma parte ainda vai ficar retida na água. E a quantidade de substâncias tóxicas é ainda inferior às encontradas no cigarro. Então, em resumo, o consumo do narguilé não é inofensivo, ele tem sim a sua parcela de toxicidade, mas ele é menos tóxico que o cigarro tradicional em relação ao número de substâncias tóxicas presentes. Porém, ele é mais tóxico em relação ao volume de fumaça inalada. Bom, depois disso tudo, dá para concluir que o que tem menos impacto na nossa saúde é o cigarro eletrônico, né? Mas vale lembrar que também o cigarro eletrônico ainda é uma coisa nova e ainda não temos estudos suficientes para saber seus impactos no corpo em longo prazo, para afirmar com certeza que é seguro, né? E também não tem nada comprovando que o cigarro eletrônico é bom para ajudar a largar o cigarro normal. Muita gente faz isso, né? Tipo, começa a usar o cigarro eletrônico na tentativa de parar de fumar o cigarro tradicional. No fim, acaba só trocando de vício. A melhor opção para evitar esses danos causados pelo tabagismo ainda é não fumar. Aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar uma listinha que pode ser útil para você caso você seja uma pessoa que esteja querendo parar de fumar. Se você ficou com alguma dúvida ainda, deixa aqui seu comentário e não esquece de dar o like e se inscrever no nosso canal. E o bong, hein? Vamos fazer um vídeo do bong. Beijo, tchau! Tchau!